Em 18 anos de Tunget's Resort, nós tivemos o prazer de hospedar milhares de cães. Cada um deles faz parte da nossa família. Fique atento que a gente vai contar a história de mais um hoje. Hoje nós vamos contar a história do Asdrubal, esse bulldog carismático, que veio a primeira vez para o Tunget's Resort com 3 meses de idade. Era uma bolinha gostosinha que todo mundo queria ficar com ele no colo. A Cíntia, sua mãe, nos deu várias orientações e, sem dúvida, nós mimamos muito o Asdrubal aqui no Tunget's. Esse era o início de uma vida inteira de carinho, amizade e muita diversão. O Asdrubal era o meu bulldog inglês, como um bom e tradicional bulldog inglês. Ele era um cachorro bastante temperamental, apesar de extremamente sociável, inclusive sim, tolerava bem outros cachorros, mas não era exatamente brincalhão, agitado. Ele mesmo filhote, ele era um cachorro que brincava por pouco tempo. Parte culpa minha, parte também da personalidade, cheio de manias. Então era água que tinha que ser limpinha, fresquinha. Ele gostava de dormir no cobertorzinho dele. Ele era um cachorro bem cheio de manias e bem mimado. Mas a gente precisou viajar com ele ainda muito filhote. Ele não tinha completado 4 meses e a gente tinha uma viagem marcada quando ele acabou chegando pra gente. E eu fui desesperada para a veterinária perguntar o que eu fazia, porque ele já não tinha peso para ir na cabine com a gente na viagem. E aí a veterinária dele na época recomendou a Tunget's. Ela falou que conhecia, que era um lugar super legal e que ela achava que podia ser ótimo. Como ele não tinha ainda 4 meses, a gente precisou inclusive adiantar algumas vacinas para ele poder vir. E foi uma experiência incrível para todos nós, apesar daquela medinho de abandonar o cachorro tão filhotinho e achar que ia ser um problema. Quando a gente conheceu a Tunget's, eu queria trocar a minha viagem com o cachorro, mandar o cachorro viajar e ficar aqui na Tunget's. Foi surpreendentemente bom para todo mundo. O cachorro voltou super feliz e apesar das manias, ele pareceu não se importar de estar com outros cachorros e num lugar com grama, porque ele era cachorro 100% de apartamento e com donos nada rurais e atléticos e nada disso. Então foi muito legal ver que o cachorro ficou super feliz e bem adaptado no ambiente que teoricamente era para ser muito diferente do de casa. O Asdrubal, ele passou a ter uma guarda quase que compartilhada aqui na Tunget's. Quase não, na verdade a guarda foi 100% compartilhada. No que ele via a gente preparar a malinha, como a gente mandava, ele sempre tomou muito remédio por conta de alergia e tal. A gente fazia a malinha com o cobertorzinho dele, os remédios, e ele comia ração light, então a gente também mandava a ração dele. E era impressionante, porque ele ficava enlouquecido quando ele via a malinha. E começou a ser engraçado, porque a van passava para buscá-lo de manhã cedo, e quando ele ouvia o telefone tocar em casa, ele já começava a correr igual um louco. A ponto de uma vez o meu marido fazer trote. A gente acordou antes do telefone tocar, o meu marido ligou do celular para o telefone de casa e ele correu para a porta, enlouquecido. A gente chegou a mandar para cá um vídeo dele que eu tive que filmar, porque era muito divertido. A gente falava, vamos para o tio Alain. Ele corria para pegar a coleira e ficava perto da mala. O Asdrubal sempre foi uma figura, cheio de personalidade, com certeza um cachorro muito especial. Apesar de perto de seus donos ter um comportamento mais tímido, aqui no Tunget's ele sempre fazia a alegria de todos os cães. Vinha e brincava com qualquer um. Como eu tinha comentado, ele não era muito de muita social. Ele era um cachorro que não avançava em ninguém, nem em outros cachorros, nem em pessoas. Mas ele era muito na dele. Ele não gostava muito de mudanças de ambiente, inclusive se a gente fizesse arrumação em casa. Ele não gostava de excessos de mudança. Mas ele vindo para cá, a gente percebeu ele cada vez mais dócil e cada vez mais feliz em estar com mais gente. Ele continuou não sendo muito adepto de filhotes, ele não gostava que viessem agitá-lo muito, mas ainda assim extremamente, até com os filhotes ele ficava saindo de perto, mas nunca de arrumar encrenca e tal. E eu acho que aqui com a Tunget's, com a convivência com tantos outros cachorros
e pessoas de jeitos e temperamentos diferentes, ele passou a ser um cachorro extremamente tolerante e aí até mais sociável, de gostar de estar com mais gente, com mais cachorros, mesmo não sendo muito adepto de muitas brincadeiras. Então, uma repórter do Fantástico entrou em contato conosco, querendo fazer uma entrevista para entender como é que era esse momento viagem, como era para a gente esse desapego ou se era difícil esse momento viagem. E aí o mais engraçado é que a repórter estava fazendo baseado na experiência dela, que ela contava que o cachorro deitava na mala, ficava todo triste e tal. O Asdrubal até tinha isso bem no começo, quando ele via a gente arrumando a mala, ele até ficava um pouquinho incomodado, só que a gente percebeu que quando fazia dele, ele não queria nem saber da nossa, ele estava super tranquilo. E aí foi um barato, foram filmar lá em casa o Asdrubal e, na verdade, foi bom e foi ruim, porque como ele não veio para cá, ele ficou extremamente decepcionado, porque a gente fez a simulação da vinda dele para mostrar como funcionava. Então foi muito engraçado que eu mostrei que ele não tinha a menor reação à minha mala, mas que quando ele via a mala dele daqui para o hotel, ele saiu correndo para a porta, a mesma coisa de sempre. Só que depois ele ficou arrasado porque ele não saiu, e aí ele ficou na porta de casa todo triste, e aí ele virou cachorro celebridade, porque apareceu no Fantástico. A gente teve várias pessoas entrando em contato com a gente que tinham visto o cachorro. Foi um cachorro muito bem comportado, inclusive, ele adorou as câmeras, ficava deitado para o cinegrafista, super comportado, foi divertido demais fazer essa matéria com o Asdrubal. O Asdrubal já ficou com a gente mais de 150 vezes. Claro que sempre foi muito querido por toda a nossa equipe e por todos os seus amigos aqui no Tungats. Bom, como eu falei, eu passei alguns anos passando metade da minha vida em São Paulo, metade no Rio. Eu ficava 15 dias em São Paulo, 15 dias aqui. Com isso, tinha a questão do Asdrubal, o Bulldog, que por ser um Bulldog era difícil essa história de transportá-lo para ficar comigo eventualmente. Além disso, a maior parte das vezes eu fiquei em hotel, então nem é todo hotel que poderia levá-lo. Então tinha de fato uma necessidade de ter um lugar para o Asdrubal ficar, que fosse bom para todo mundo. Eu tinha que me sentir confortável de deixá-lo e ter a certeza que para ele também estava bom. Ele veio a primeira vez para cá, como eu contei, ele muito filhotinho, ele fez 4 meses aqui, e aí teve uma segunda vez que eu precisei e foi uma época de algum feriado. Por ser feriado, a Tungats estava lotada e eu precisei deixá-lo em outro hotel. Foi um horror, o cachorro voltou deprimidíssimo, eu fiquei péssima, culpadésima, me sentindo arrasada por isso. E aí eu passei a nunca mais, assim, se não desse, era mais fácil eu tentar mudar a minha ida do que ter que não deixar o Asdrubal aqui na Tungats. Uma coisa muito legal é que, como tem o transporte, é um enorme facilitador, então isso fazia com que, mesmo que eu tivesse que meio que viajar correndo, se tivesse mudado a data, não tivesse dentro do planejado, tinha um facilitador. Ao mesmo tempo, facilitador também de que as portas estão sempre abertas, então se tivesse vaga, mas não tivesse vaga no transporte, ou fosse um dia que não tivesse o transporte, eu tinha também a liberdade de vir aqui trazer o cachorro, então isso era muito bom. O Asdrubal, por ser um Bulldog, ele era super alérgico, ele desde muito filhote tomava um monte de remédios, ele fazia uso regular de corticoide e de antibiótico, e eu sempre fiquei muito tranquila, porque o hotel, se eu mandasse mensagem, rapidamente respondiam, dando informações sobre o cachorro, de como estava, como não estava, mandavam fotos. Eu nunca tive problema dele voltar pior da alergia, ele sempre voltava com os remédios tomados e ele sempre voltou super bem, ou seja, a gente sabia que ele estava sendo cuidado do jeito que era necessário e que eu estava cuidando em casa. Então, é uma relação de uma confiança e de uma tranquilidade
ímpar. Assim, olhos fechados para recomendar que o cachorro fique aqui, porque a gente só tem experiência positiva. Eu nunca tive nada que eu pudesse reclamar, nem no atendimento dos funcionários, nem no cuidado com o cachorro. Bom, e o lugar não tem nem o que discutir, né? Falar do Asdrubal é sempre uma enorme alegria, mas traz saudade também. O Asdrubal nos deixou em 2017, ano que ele completaria 10 anos de idade. Então esse vídeo fica também como uma homenagem para o nosso amigo Asdrubal. Esse foi mais um vídeo Tunguha Resort Nossas Histórias. Espero que vocês tenham gostado. Para mais vídeos como esse, ou outros dando dica para como cuidar do seu cão, inscreva no nosso canal no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e até a próxima!